Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a instalação e configuração ali do nosso Docker Desktop. Para quem não conhece, o Docker Desktop é uma ferramenta de interface onde você consegue fazer manipulação dos seus containers Docker. Você pode fazer a criação de um container, pode baixar uma imagem, pode fazer outras configurações com vários outros containers, né? Acessar ali o Docker Hub também para ver outros repositórios de imagens. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é fácil você fazer a instalação do Docker Desktop e também explanar um pouco sobre algumas funcionalidades que tem ali dentro. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, dando start aqui no nosso vídeo, eu já queria começar aqui pedindo para você deixar aquele like maroto, deixar os seus comentários, suas sugestões sobre os vídeos aqui, o que você está achando aqui da série, né? Compartilhar esse vídeo com outras pessoas que queiram também aprender sobre Docker. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Bom, antes da gente começar aqui com a instalação, né, uma coisa que eu queria já deixar aqui como um pré-requisito, que eu acho que é bacana para quem está utilizando o Docker, é você fazer a instalação do WSL, né? Para quem não conhece o WSL, você fazer a instalação de uma máquina virtual Linux dentro da sua máquina Windows, né? Então imagina que você está utilizando aí Windows 10, Windows 11, você pode fazer a instalação de um Linux dentro do seu Windows e com isso você já rodar ali uns comandos, né? Apesar que a gente vai utilizar o Docker Desktop numa máquina Windows, você também pode utilizar do WSL para fazer manipulação desses containers, tá? Então eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu fiz explicando como fazer a instalação do WSL, tá? Então você depois pode acessar esse outro vídeo para aprender como fazer a instalação, deixar instalado, mas também não é um pré-requisito para você fazer essa instalação aqui. É só uma funcionalidade a mais para você utilizar junto com o Docker Desktop, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. E para fazer a instalação aqui desse vídeo, eu tô aqui com uma máquina virtual que eu criei no Azure, né? A mesma máquina que eu fiz a instalação do WSL. Então, eu criei uma maquininha aqui só para fazer a instalação do Docker, né? Mas se você estiver utilizando seu próprio desktop, você também pode utilizar, né? Para fazer a instalação do Docker. Mas só mostrando aqui o cenário, criei uma máquina padrão aqui com Windows 11, tá? Uma máquina com 4 CPUs e 16 de RAM, só para a gente fazer a instalação aqui e mexer nesse laboratório, tá? Então, aqui eu já deixei aberto a minha máquina virtual, que é a que eu acabei de mostrar para vocês. Como que a gente vai fazer a instalação do Docker? Você pode abrir o seu navegador e pesquisar por Docker Desktop. Deixa eu só fechar essas janelas aqui do navegador Edge, para não ficar atrapalhando a gente. E aqui eu vou procurar por Docker Desktop. Você vai pegar normalmente o primeiro link aqui, né? Que redireciona você diretamente para documentação. E aqui ele fala um pouco sobre o Docker Desktop. Essa daqui é a carinha do Docker Desktop, então você pode ver que tem ali a aba de containers, imagens, volumes, builds, né? Você vê aqui os containers que estão rodando ou que estão parados. Então é uma interface gráfica muito bacana para quem está aprendendo o Docker e conseguir fazer as suas manipulações, tá? Então o que a gente vai fazer para instalar? A gente desce até aqui, vê aqui ó, que tem a parte de download de Docker Desktop e você seleciona a sua plataforma, né? Então no meu caso aqui eu vou fazer a instalação no Windows, mas você pode fazer a instalação em Mac e Linux também. Inclusive se você estiver utilizando Linux com uma interface gráfica, você também pode baixar o Docker Desktop no Linux, tá? Mas depois eu vou fazer um outro vídeo para você fazer a instalação do Docker em um Linux utilizando linha de comando, tá? Mas fica para um próximo vídeo. Então aqui eu vou usar aqui vou baixar ele para a versão de Windows. Ele baixa aqui mega rápido, né? 500 MB aqui de tamanho do arquivo. Beleza, ele terminou de baixar aqui o Docker, tá aqui na minha pasta de download, só dá 2 cliques que ele já vai abrir o wizard ali para você fazer a instalação. Bom galera, aqui ele já abriu o wizard para você fazer a instalação do Docker.
Então, como eu tinha comentado, se você já tiver o WSL instalado na sua máquina, é legal você já flegar essa opção aqui, porque ele já meio que faz uma sincronização do Docker Desktop com o seu WSL, tá? Se você não tiver o WSL ativado, você não precisa flegar aqui, mas se você instalar posteriormente, o ideal é você reinstalar o Docker Desktop na sua máquina, só para ele fazer essa instalação. Basicamente é um plugin ali que ele vai pegar, vai sincronizar o seu Docker Desktop com o seu WSL para você também utilizar com linhas de comando, tá? Então, como eu já tenho o WSL instalado aqui na minha máquina, se você instalou e não sabe se você tem o WSL instalado, você pode ver aqui pelo próprio terminal. Então, vou abrir o terminal aqui na minha máquina. Eu venho aqui no PowerShell e dou o comando WSL-L-V. Então, vejam que eu tenho aqui o Ubuntu instalado na minha máquina, né? Ele está parado porque eu não estou com ele aberto agora, mas eu posso vir aqui, abrir o Ubuntu, ele demora um pouquinho aqui só para carregar o sistema operacional, né? Como ele estava parado. E aqui ele já inicializou, já tenho a linha de comando. Posso voltar aqui e rodar o mesmo comando. Ele vai mostrar como run aqui. Então, basta você rodar esses comandos aqui, abrir o seu WSL só para você validar se tem instalado ou não, está ativo ou não na sua máquina, tá? Então, como eu tenho o WSL ativo, eu deixo aqui flegado. Também eu vou deixar aqui para ele criar um atalho no meu desktop. Dou um OK e automaticamente aqui ele já começa a fazer a descompactação dos arquivos. Então aqui, como demora um pouquinho esse processo, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Quando ele finalizar, a gente volta, beleza? Bom, galera, e aqui ele já finalizou de fazer a instalação e ele já pede aqui para você fechar e dar um restart na sua máquina. Então vou clicar aqui, ele já começa a fazer o restart da minha máquina e quando ela voltar, a gente volta aqui para o vídeo de novo. Bom, galera, agora nossa máquina já está voltando aqui e a gente já vai começar a mexer, né, no Docker Desktop. Vocês podem ver que ele já criou aqui um atalho, né, na minha área de trabalho. Então é só você dar 2 cliques aqui ou abrir pelo iniciar aqui também, né? Tanto faz para você já abrir o seu Docker Desktop, tá? Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele vai abrindo aqui o programa. Bom, depois que você faz a instalação, ele aparece esse termo aqui de uso, né? Que você pode dar uma olhada aqui, mas o padrão a gente acaba aceitando tudo, né? Então só vou aceitar aqui para a gente seguir para o acesso, né? Mas sempre é recomendado você ler os termos, né? Aqui por enquanto eu não vou logar com a minha imagem do Docker, porque eu quero mostrar para vocês como que é não logado, né? Depois que a gente loga, a gente tem algumas funcionalidades de buscar nossas imagens que estão lá no Docker Hub, mas por enquanto eu vou dar um skip aqui. E ele pergunta aqui qual que é a finalidade, né? Você pode colocar qualquer uma aqui. No meu caso aqui eu vou colocar, por exemplo, que eu sou um professor, né? E que eu tô testando aplicações. Pronto. Vamos avançar aqui. E essa daqui já é a carinha do meu Docker Desktop, tá? No momento aqui, o que ele está fazendo? Ele está dando um start no Docker Engine, né? Então, para quem não sabe, o Docker Engine é como se fosse o programa que roda por trás aqui do Docker Desktop, que faz toda essa manipulação dos containers, né? Quando a gente faz a instalação, por exemplo, no Linux, a gente faz a instalação só do Docker Engine. Aqui, imagine que tem o Docker Desktop de um lado, o Docker Engine no meio, e aqui do outro lado vão ter os containers, as imagens, né? Então, o Docker Desktop aciona o Docker Engine e o Docker Engine que faz todas essas manipulações. Quando a gente tiver um pouco mais avançado trabalhando com Linux, a gente simplesmente vai fazer o que? Só vai trabalhar em cima do Docker Engine, tá bom? Aqui ele está falando que identificou aqui o meu WSL, né? Então só vou dar um restart aqui no WSL Integration, só para ele reconhecer ali, né? E aqui a gente já tem a carinha do nosso Docker Desktop. Mais uma vez ele mostra aqui
recomendando eu fazer o sign-in com a minha conta do Docker Hub, né? Por enquanto eu não vou fazer o sign-in, mas eu posso fechar aqui e posso clicar aqui em cima depois para fazer o sign-in na minha conta e conseguir baixar minhas próprias imagens, né, no meu repositório pessoal lá do Docker Hub. Mas por enquanto a gente vai utilizar ele aqui sem essa feature de quando você loga nele, tá? E aqui vamos falar um pouco sobre cada uma dessas abas. Então, quando a gente começa a trabalhar com o Docker, a gente vai começar a trabalhar com containers, né? E quando a gente faz a criação dos containers, é justamente nessa abinha aqui, onde vão ficar mostrando os containers que nós temos configurados aqui nessa máquina. Então eu posso fazer o provisionamento de 3 containers, só que pausar eles em determinado momento, né? Pausar assim, parar o container. Eu posso colocar um container para rodar, posso colocar, excluir esses containers. Então normalmente aqui nessa aba, conforme a gente vai fazendo a criação dos nossos containers, é aqui onde vai mostrar quais são os containers que eu tenho configurados, qual que é o status desse container, se ele está running, né, se ele está rodando ou se ele está stopped, se ele está parado. Enfim, consigo fazer vários tipos de configurações desses containers aqui nessa telinha, tá? Só que, como eu comentei, o container ele não funciona sem uma imagem. Então, qual que é o fundamento aqui que a gente precisa saber para trabalhar com Docker? Um container nada mais é que um conjunto de uma imagem, né? Uma imagem onde tem toda a pré-definição ali de sistema operacional que ele vai estar rodando, a aplicação que a gente colocou ali dentro dela, né? Junto com o poder computacional. Juntou os dois, a gente tem aquele container, uma caixinha que é o container do Docker que vai rodar. Então aqui embaixo a gente vai ter uma outra aba onde a gente vai conseguir fazer a manipulação dessas imagens, né? No caso aqui ele está mostrando que eu não tenho nenhuma imagem, porque eu não baixei nenhuma, mas imagine que eu quero trabalhar com um container do Nginx, né? Eu quero subir uma aplicação aqui, quero usar o Nginx para trabalhar em cima de um container dele. Eu vou baixar essa imagem, né? Vou acoplar essa imagem no container e esse container vai começar a rodar e vai trazer o Nginx para mim, para eu começar a fazer a utilização dele, né? Aí pode ser outros tipos de container, MySQL, enfim, vários tipos de imagens, né? Depois eu vou mostrar para vocês como você pode verificar essas imagens. Aqui na aba volumes, ela é onde você faz a criação de volumes, né? Imagina que quando você vai trabalhar com container, você vai acoplar um volume para ela, como se fosse um HD, onde você vai guardar os seus arquivos ali, né? Então, por exemplo, você tem um container de um banco de dados, só que o container ele é aquela unidade bem pequenininha, né? Que tem um valor baixo de tamanho, só que você quer guardar o seu banco de dados ali, que enfim tem 1 GB, 2 GB, né, de dados ali acoplado nele. Então você cria um volume para você guardar esses dados, mas a aplicação do MySQL ele vai trabalhar em cima do container e você consegue armazenar os seus dados num volume separado, né, como se fosse um HD ali, e o seu container vai estar funcionando, o MySQL vai estar funcionando dentro do container. Então, para você fazer a manipulação desses volumes, eu quero um HD de 1 GB, quero um outro espaço aqui que vai ter 500 GB, quero um outro espaço aqui que vai ter 200 MB, então é aqui onde você vai fazer todo o controle desses volumes, tá? Essa quarta abinha aqui é a aba de builds, é basicamente quando você vai criar suas próprias imagens, né? Então um pouco mais para frente aqui no nosso treinamento a gente vai falar sobre a parte de criar sua própria imagem, mas por exemplo, você baixa a imagem lá do Docker Hub ou de algum outro repositório de um Apache, né? Vai lá, coloca a sua aplicação, faz todas as notificações ali da sua aplicação e você quer criar uma imagem da sua aplicação, já com todas as ferramentas que
eles necessitam ali, né? Então, o build é basicamente onde você controla as imagens que você mesmo cria, né? Então, você já programa ali que você quer baixar uma versão do Linux, faz a instalação da sua aplicação, faz todas as configurações ali da sua aplicação. E esse build aqui é quando você pega um arquivo do Dockerfile, que é como se fosse uma receita de bolo, né? Colocando todo o passo a passo ali para fazer a criação da sua imagem. E quando você roda esse build, basicamente você vai estar olhando esse arquivo do Dockerfile, você vai estar criando a sua própria imagem. Essa imagem vai aparecer ali no Imagens também, né? Mas ele vai aparecer no build que você fez a criação dessa sua própria imagem, tá? Então aqui nessa aba de builds, onde você vai mostrar as imagens que você está manipulando ali, tá? Aqui a gente tem o Docker Hub, que, como eu comentei, é um repositório público do Docker, onde você consegue vários tipos de imagens, né? Então aqui é um ótimo lugar onde você consegue começar a mexer com o Docker. Então, vamos ver aqui, eu quero uma imagem de MySQL. Eu pesquiso ele aqui, dou um search, e ele vai mostrar várias imagens aqui de MySQL. Normalmente, essas imagens são de outros repositórios, né, públicos, mas sempre que você ver esse selinho aqui, é porque é uma imagem do próprio Docker, né, que ele está fornecendo. Então você pode utilizar essa imagem, pode utilizar a imagem de outros fornecedores também. Por exemplo, aqui uma imagem com Ubuntu, uma imagem do Google, né, uma MySQL aqui do Linux Server, enfim, você tem várias imagens do MySQL aqui. E aqui o Docker Scout, mais uma abinha aqui, é quando você vai trabalhar com a parte de segurança dos seus containers, tá? Então você consegue ter essa feature aqui que faz uma análise a funda da sua imagem, né? Para de repente identificar vulnerabilidades, né? De repente você cria a sua própria imagem do Docker, né? Utilizando uma versão antiga do Ubuntu. Aí vai passando o tempo, o Ubuntu ele vai atualizando, né? Vai pegando essas atualizações de segurança, e quando você roda a sua imagem ali no Scout, o que ele vai fazer? Ele vai identificar que a sua imagem tem uma versão antiga do Ubuntu, né? Então é legal você utilizar ele para você fazer essas verificações de segurança. Identificou que tem algo desatualizado, aí você pode ir lá, criar uma nova imagem com uma versão mais atualizada. De repente não é a imagem do Linux que está desatualizada, é algum componente da sua aplicação. Então ele vai fazer um escaneamento ali muito bacana na sua imagem para manter a sua imagem sempre segura, tá? E aqui a parte de extensões, onde você consegue acoplar algumas extensões no seu Docker Desktop, né? Para expandir cada vez mais a usabilidade dele. Então você consegue fazer pesquisa aqui dessas extensões, fazer a instalação dessas extensões aqui, e a partir do momento que você instala, ele já começa a funcionar para você utilizar junto com seus containers, tá? Então essas daqui são as abinhas que você consegue utilizar no seu Docker Desktop, tá? E no próximo vídeo eu vou dar alguns exemplos de como você pode utilizar o Docker Desktop para fazer alguns laboratórios, entender mais ou menos como que é a funcionalidade de baixar uma imagem, criar um volume, criar um container, criar uns builds, tá? Essa ideia aqui do vídeo era justamente só fazer a instalação e fazer um overview básico aqui do Docker Desktop, tá? Nos próximos vídeos a gente entra um pouco mais na utilização de cada um desses componentes, beleza? E antes da gente finalizar aqui o vídeo, mais uma vez gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para eles também aprenderem Docker. E se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para nunca perder nenhum vídeo que a gente está criando aqui dessa série. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu!